E eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12. And I invite the church to open the Bible in Revelations chapter 11. Apocalipse 12. Revelation 12. Todos acharam? Did everyone find it? Diz assim, começando no versículo 1. And it says this starting on verse 1. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu um sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-a na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Versículo 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Criador, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de Deus, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. 13. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. E os que obedecem os mandamentos de Deus se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Até aqui. Amém? Amen. Você vai ler? Não, né? Muita coisa, né? Amém. Amen. Vamos orar? Let's pray. Pai, God, aqui está a tua palavra. here is your word. Eis-me aqui. Help us. Eu me coloco diante do Senhor, We put ourselves em before you total dependência in total da dependence tua vontade. of your will Toma minha boca, and of my o mouth, meu coração, my heart, os meus olhos, os my meus sentidos, eyes, my e que feelings, seja feita a tua vontade. and may your will be done, Que eu diminua that may I e que o lower Senhor myself cresça. for you to Eu te peço, increase. Senhor, And Lord, I ask, abre, Senhor, os olhos, open the eyes, ouvidos, the ears, o coração the quebranta hearts of dos meus those irmãos,
E que eles possam, Senhor, a mente deles ser aberta agora, And may their minds be para entender a opened Tua to palavra, a understand, entender aquilo que o Senhor deseja que to understand what you want, eles entendam e saibam hoje, to know this morning. porque o Senhor Because you, Jesus, é um Deus vivo you are a God that is verdadeiro, alive, a truth, e que se preocupa conosco, and that worries over e por isso us. nos alerta todos os And dias that's why you alert us a every andar day nos seus caminhos. to walk in your paths. Por isso, Deus, This is why, God, nos ajuda nesse momento. we are asking you for your help. Toma o teu lugar de direito. Position yourself in our Espírito lives. Santo de Deus, Holy vem Spirit, come e convence os nossos and corações convince our hearts nessa manhã, this morning. em nome de In the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Pode sentar. You guys may be seated. Talvez você diga assim: meu Deus, Maybe you think, my God, Apocalipse capítulo 12 parece uma história de Hollywood. Revelation 12 seems like a story E from você já Hollywood. começa a imaginar algumas coisas que você vai lendo aqui. And you start to imagine the things you read Eu in não this sei se você text. já leu Apocalipse capítulo 12. And I don't know if you've ever read Revelation Eu 12. aconselho você ler em casa And I advise you to read it at e home. pedir ao Espírito Santo And que ask the venha Holy Spirit trazer entendimento a você. to bring understanding. Amém? Amen. Eu não vou hoje I'm not gonna today pincelar cada detalhe que nós vemos aqui nesse texto, recite every single porque detail o we tempo é muito see pouco. because there's not Mas enough eu time. vou falar daquilo que Deus me mostrou. But I'm gonna say exactly what the Lord showed me through this Todas as text. vezes que eu estou aqui em cima, Every time I'm up here, é um temor muito grande que eu tenho. it's a true fear that I have in my heart. Porque a palavra que eu trago aqui no altar de Deus ou em qualquer lugar aonde eu for pregar, Because the word I bring to the altar here of the Lord or any place I preach, eu quero ser dirigida por Deus. I want to be driven by God. E eu quero trazer a palavra que a igreja precisa para hoje. And I want to bring a word that the church needs Por isso eu today. peço ao Senhor sempre o que eu vou falar, Senhor. And that's why I always ask God, what am I going to O preach que eu vou about? falar. What am I going to say? Então talvez você não goste muito da minha palavra. So maybe you might not like my word. Talvez você não vá muito com a minha cara. Maybe you don't really like who I am. Mas eu aconselho a você se arrepender hoje e pedir perdão a Deus. But I ask you to repent and ask for forgiveness. Porque nós vamos morar no mesmo céu. Because we are going to live in the E same você vai heaven. ter que me aguentar lá também. And you're gonna have to and you're gonna have to see me up there in Estaremos heaven as juntos. well. And we will be together. Juntos, né, Pastor Fabiano? Right, Tamo Pastor? junto? We're all together. Tamo junto. Tamo junto? Are we together? Tamo junto. We are. Together. Together. Amém. Amen. Mas nesse capítulo, But this chapter, se a gente olhar para esse texto, if we no look todo, at this text in a nós whole, vamos ver que existem 3 cenas distintas we can see that there's 3 nesse different capítulo. themes or scenarios that are very distinct. Do versículo 1 ao versículo 6, From eu não verse vou ler. 1 to 6, I'm not going to repeat myself. Nós vamos ver a luta do dragão, We see a battle of the que dragon, representa Satanás, which is Satan, contra Deus against God e contra o seu Messias, que é and Jesus. against the Messiah, Jesus. Do versículo 7 ao 12, And from verses 7 to 12, nós vamos ver a luta do dragão we see a battle of the O diabo dragon contra Miguel against e os anjos de Deus. Michael, the angel. Do versículo 13 ao 18, And from verses 13 to 18, você vai ver a luta do dragão we see a fight and a battle of the dragon contra a mulher. against a woman, A mulher representa a nação de Israel, which represents the nation of mas também a Israel, igreja. but also the church, somos nós. which is us. E, já falei, representa a nação de Israel e a igreja, que somos nós, que são as pessoas, todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor na terra. Amém? And everyone who accepted the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior is a church. Amen. Então, nós vemos aqui And so we see here quadro a framework em que existe dragão where exists que se this chama dragon Satanás, that's called Satan, que em todo tempo, that in all times, desde o início do mundo, since the beginning of the world, luta
fights para destruir to destroy Jesus Jesus e o ser humano. and humans. Porque nós carregamos Because we a carry imagem dele. the image of him. Por isso o diabo odeia tanto a mim e a você. And that's why Satan Porque hates em us. nós está Because in o us we Espírito Santo have de Deus the Holy e a Spirit imagem de Jesus. and the image of the Lord. E ele tenta em todo o tempo e vai continuar tentando até os últimos dias nessa terra. And he tries since the beginning of time and will continue to try Destruir Jesus to e a destroy sua noiva. Jesus and his bride. Mas eu quero dizer o seguinte para você, But I want to say que something das to you. 3 vezes que ele tentou, That the 3 times that he did try nesse texto que eu li, and attempted in this as test, 3 vezes ele perdeu. and the 3 times he Eu acho que defeated. você não ouviu. I don't think you heard it. Das 3 vezes que ele lutou contra a igreja, The 3 contra Jesus, times he contra Deus, contra o povo de Deus, ele perdeu. The 3 Porque ele é um times perdedor. he battled against Satanás é um Jesus perdedor. and the angels, he lost because he was already destined to lose. E porque ele é um perdedor, And why did he lose? o que ele deseja fazer? What does he desire? Ele deseja trabalhar nas nossas vidas He desires to work in our para que nós lives também venhamos perder. so that we may como also ele lose perdeu. ourselves, just like he did. Por isso essa semana And this eu week, estava perguntando ao Senhor o que eu vou dizer. I was asking God, O que o what am I Senhor going quer que to eu fale? say? What do you want me to say? E o Senhor me deu um sonho. And Jesus, he gave E me a nesse dream. sonho eu apareci uma pessoa dessa igreja. I was appeared as a person in this church. E essa pessoa falava para mim assim: And this person told me, é muito engano. it's a lot of deceivement. É muito engano. It's a lot of deceivement. E eu acordei. And I woke up E aí eu dormi de novo. and I fell asleep again. E aí essa mesma pessoa And this same person voltou ao sonho. went back into my E ela dream dizia: and said, é engano. it's É deceivement. muito engano. We're all deceived. E eu falei: amém, Senhor, já And I entendi. said, amen, Lord. E aí ele me deu o versículo And he gave me the verses. 11. 11. De 12 e 11. Fique com a sua Bíblia aberta. From 11 to 12. Keep your Bibles open. Onde ele disse assim: Where he says, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, diante da morte não amaram a sua própria vida. where it says, and they have defeated him by the blood of the Lamb and by their testimony, and they did not love their lives so much that they were afraid to die. Deus tem nos chamado a atenção God has called us to attention, para nós olharmos ao redor to look around us e percebermos and understand o quanto nós estamos sendo envolvidos how we are truly pelo being espírito de engano. emerged in the spirit of deceivement. Satanás, ele é uma pessoa, ele é pessoal, Satan is personal, ele é real and he is real, e um dos seus nomes é enganador. and one of his names is deceivement. Ele tem muitos nomes, mas hoje especificamente Deus nos fala sobre o engano, And he has a lot of different names. que nós estamos vendo um pouco, mas muito não percebemos, que está acontecendo dentro da nossa casa, And some may see, many Is- may not. que está acontecendo dentro da igreja, And it's happening in our homes, na in our sociedade. churches, in the E no mundo. society, in the world. Satanás, ele trabalha com engano Satan, he works deceiving people desde o Éden, ever since Eden. e ele continua And he continues trabalhando dessa forma. working in this way. E aí você fala assim: por que você diz que ele é real? And you may ask, why do you say that he is Porque real? Deus é real. Because God is Você real. acredita que Deus é Do real? you believe that God Você is vê real? Deus? Do you see God? Não. No. Você não vê Deus You don't see fisicamente him como você physically. está me vendo. Like we see each other. Mas você acredita que ele existe. But you believe he exists. Satanás é a mesma coisa. In the same way with Satan. Você não o vê, You don't see him, mas ele existe. but he exists. E eu quero que você entenda uma coisa. And I want you to understand something. Nós precisamos entender We need to understand que nós vivemos num mundo físico, that we live in a physical world, mas acima de nós but on top of us existe um mundo and above us there is a world, espiritual. a spiritual world. E nesse espaço, And in this que space, são os lugares, as regiões celestes, which is the celestial places, existe uma guerra
exists a battle. Assim como você vê aqui na terra um exército, The same way you see here on earth an army, aonde tem dois lados where lutando, there's two sides fighting one against another. no mundo espiritual também. In the spiritual realm, this Os also anjos exists. de Deus The angels of the Lord e os anjos de Satanás, and the angels of lutando e Satan, guerreando o tempo todo battling against each other at all times pelas nossas vidas. for our lives. Entenda uma coisa, So understand this. você é o alvo, You are the target. nós somos o alvo dele. We are the target. Por isso, Senhor, And this is why se God preocupa tanto worries so much em nos alertar in alerting us como nós estamos vivendo on how we are e living como nós estamos com a nossa mente muitas vezes cauterizada and how sometimes our minds are lost e não enxergamos as coisas à nossa volta and we don't see the e things até around dentro da us nossa casa. and even in our homes. Aqui no versículo 12, de 7 a 9, And in diz que and in chapter 12 from 7 to 9 it says, houve uma guerra nos céus. there was a battle in heaven. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Michael and his angels fought against the dragon, E o dragão e os seus anjos revidaram. and his angels fought back. Mas esses não foram suficientemente fortes. But they weren't E assim perderam o seu lugar no céu. strong enough, and they lost their place in heaven. E o grande dragão foi lançado fora, And the big dragon was casted que é a away, antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, which was the serpent called the devil or que Satan, engana todo mundo. the one deceiving the whole world. E ele e os seus anjos foram lançados para a terra. And he was thrown down to E eles earth, estão aqui. him and all his angels, and they are here. Eu não sei o quanto você conhece sobre a palavra de Deus. And I don't know how much you know the Eu word não of sei God. quanto você lê a Bíblia. I don't know how much you read the O Bible, quanto você entende quando você lê. how much you understand when you Mas read. nós estamos vivendo But dias we're living difíceis. a hard time. dias em que as leis estão sendo mudadas. Times where laws are being changed. Dias em que as leis estão sendo mudadas, principalmente contra o cristianismo. With a target specifically to Christians. Quando nós lemos Apocalipse And e when nós we olhamos read aqui, Revelation, a gente só pensa naquilo que virá. we only think about what is to come. Mas nós não paramos para perceber que muitas coisas aqui já aconteceram We don't stop to notice that e many vão of this se repetir. that already has happened and will repeat itself. Porque homens e mulheres no passado morreram Because men and women of the past por died causa da palavra de Deus, because of the word por of the causa Lord, de Jesus, because of Jesus, por causa do engano because of e da deceivement sedução de and the Satanás. seduction that Satan had over the people. E você sabe muito bem que ele conseguiu, com a sedução dele, enganar And you know that, 1/3 dos anjos do céu. and you know that him E eles seducing acompanharam ele, was able to seduce a third of the angels in heaven. porque ele é muito bom no engano. And they followed him because Ele é he's muito really bom good at em seduzir deceiving. as pessoas. He's really good at seducting. Então ele vem como, Miriam, com essa sedução, com esse So engano, he comes seducing com falsos ensinos. with false Por isso nós knowledge. temos que ter um cuidado com tudo aquilo que nós assistimos na televisão. And this is why we need to have a specific ou na care internet. with everything we watch on the internet. Existem muitas palavras no YouTube, Because there's many different types of words palavras you can hear on boas YouTube. de homens idôneos, pastores, que Maybe são uma good bênção. sermons Mas with existem good também pastors. pessoas But there's also people em que o Senhor já nos alertava that God has already alerted que ele us ensinaria heresias, that would preach heresy, que mudaria a palavra. that would change the word of the Lord. E você sabe que a palavra de Deus, a Bíblia, And do já you know existem muitas Bíblias That que, there's already many que foram other Bibles adulteradas. that has already been shifted and changed. Então você tem que tomar muito cuidado com a Bíblia que você quer comprar hoje. And you also have to take notice on what Bible you are buying today. Porque talvez alguns versículos já não estejam mais lá. Because some verses are so distorted. Ou estejam escritos de forma diferente. Or maybe they're even taken away. Então, nós como igreja, So as a precisamos church, estar atentos a isso. we need to be alert about this. Nem tudo serve para nós. Not everything is for us. É por isso que o Senhor fala, presta atenção, olha o engano. And this is why God says, be Porque careful talvez with você deceiving. ouça aquela palavra Because maybe you hear this e você word, queira colocar na sua vida e você queira falar, não, eu não sabia que era desse jeito. Ah, agora então eu vou fazer assim. and you want to apply it to your life, and sometimes you think, I never heard of it like this before. I'm going to apply it this way from now on. E existem pessoas, você sabe disso,
And exist people, and you know this, que acredita em tudo que ouve. that believe in everything Ela they não vai hear. verificar. They're not going to verify. Ela não vai para a palavra. They're not going to go back to the Ela não word. lê, ela fala, eu vou ler e eu vou ver o que está escrito They aqui para don't ver go se é read for realmente isso. themselves and see if it's truly that what it says. E além dela acreditar no engano, naquilo que é errado, And more in believing in the wrong word, ela ainda sai espalhando o erro. they start spreading it around. Então por isso o Senhor diz hoje, cuidado com os falsos ensinos. And this is why God says, be careful Porque with muitos false lugares teachings. hoje que se chama igreja, Because many places that's called a church tem subido no altar de Deus. has gone Homens to e the altar mulheres of the Lord, men and Que women muitas vezes that não most trazem a times palavra de don't Deus. bring the word, Não trazem a mensagem da cruz. don't bring the message of the cross, A palavra genuína do the Evangelho. genuine word, Mas ela vem já adulterada. but it comes already distorted. Deus fala também And God also says que Satanás, that Satan, ele trabalha com propostas. he works with purposes. Desde o início ele já propôs a Eva. And even in the beginning, Ele já he fez had a uma purpose proposta. for Eve, and E ele continua fazendo isso. he gave this, Mostrando, tentando fazer com que a pessoa veja vantagem naquilo que ele está propondo. he shows it in a way so that people can see advantage in what he is presenting. E nem tudo isso que você está ouvindo aqui hoje, And everything that you are hearing com here certeza today. você, e é o que eu quero, que você vá analisando a sua vida. And I want you to analyze your life Pessoas da sua família, da sua casa, and your family and your home em que você vai realmente se identificar. Você vai dizer, não, realmente é assim. and identify yourself. Meu Deus, eu pensava dessa forma e eu I estou used to errado. think this way and I understand that I'm wrong. Eu não estava prestando atenção nisso, mas isso é um laço do diabo na minha vida. I wasn't paying attention to the word, but that's what the devil does in our lives. Então Satanás, ele trabalha oferecendo riquezas para as Satan pessoas, works offering richness falsos prazeres, and false pleasures, atraindo as pessoas para longe de Deus, attracting them far away from para God, longe da palavra de Deus. far away from God's word. Você pode perceber como Satanás, ele muitas vezes ele nos coloca, e aqui eu costumo dizer que aqui nos Estados Unidos é uma vida muito corrida. And Satan sometimes, especially here in America, where our lives is very busy. Eu corria no Brasil, mas aqui eu corro muito mais. I was very busy in Brazil, but I am much busier here É in o meu America. sentimento, é o que eu And that's percebo. how I feel living E as here. pessoas aqui quase não têm tempo para ir à igreja. And the people here barely have time to Não go tem to tempo church. para ler a They palavra. barely have time to Não read tem the tempo word. para orar. They barely have time to pray. E é isso que Satanás está aplaudindo. And that's what Satan is applauding. Porque ele vai colocando coisas na sua vida, Because he starts putting things in your life, situações, situations, para você correr for you to run atrás do dinheiro, for money, atrás de coisas for things que não vai valer nada para você that isn't going to have any value no momento em que chegar a sua hora. in the moment that your time comes. E nós não sabemos qual é a hora And we don't know when our time is. que vai chegar para nós. E nós temos que estar And preparados. we need to be É prepared. por isso que o Senhor nos chama hoje And that's why God calls us today a entender isso. to understand this. Satanás, ele está destruindo as nossas vidas. Satan is destroying Os nossos our pensamentos. lives, our thoughts. Ele está deturpando através da imprensa, And he is pressuring us das notícias. with notifications Porque ele causa and different pavor. news, because he likes to bring fear As notícias hoje and estão terror. causando pavor nas pessoas. And it brings terror Medo. to the people. Fear. E as pessoas estão se escondendo. And the people are hiding. Porque esse é o trabalho de Satanás. Because this is Satan's work. Então ele vai trazendo más notícias. So he starts bringing bad news. Ele vai trazendo más notícias na mídia, em todas as mídias. in media and all around. Ele vai fazendo com que as pessoas vão se entregando aos vícios And he makes people por causa da situação que ela está vivendo. give into addiction because Muitas of their vezes lifestyle. ela está com um problema, tá sem trabalho, ou está com um problema de enfermidade na família. Sometimes they have a sickness or they're E going ela, through e something ela at diz assim, eu não work. estou aguentando isso. And they think, oh, Eu I preciso can't handle arrumar it uma anymore. forma de extravasar. I need an escape. E sempre vai ter alguém And there always will perto be de você someone near para te you oferecer um copo de bebida, to offer you a drink ou uma maconha, or maybe some ou weed qualquer outras drogas. or maybe some other drugs. E a pessoa vai falar, isso aqui é só hoje. And that person will say, oh, this thing, you can only do it today. E Just do ela- it today. E ela vai continuando But they do it once and they start continuing nessa situação. in this E ela vai se situation. afundando And they start até chegar
And they start drowning themselves até chegar ao ponto until dela it gets to a point estar totalmente dependente where they are totally dependent de coisas, of things, de pessoas. of people. Mas também, But Satanás, also, ele trabalha no submundo. Satan E works, você sabe aonde é. Você sabe que ele existe. he works all Onde existem around. pessoas que precisam de Jesus. Que precisam ser salvas. And you know Que não that têm o people in mesmo this privilégio world que você tem need de estar Jesus sentado numa casa de oração, and need to be numa cadeira saved. confortável, And they don't have the ouvindo a palavra de advantage Deus, of sitting where you are, com pessoas listening do to seu the lado word, cheirosas, next to people that smell so good, com pessoas do seu lado amigáveis, next to people that are your true em que você quer friends, estar perto. that you want to be close to. Mas Satanás, But Satan, o que ele diz para essas pessoas? what does he say to these people? Deus não te ama. God does not love you. Deus não quer você. God does not want you. Você não presta. O que você Nothing fez matters. não tem perdão. What you did, there's no going back. E ele vai trabalhando o engano, a mentira, And he starts working and deceiving you and lying to no you coração dessas pessoas. in your heart. E elas vão and se in these afastando cada people. vez mais de Deus. And the people start straying away from God. Mas Satanás também trabalha But Satan also no alto works escalão da sociedade. in the higher up places in society. Pessoas ricas, Rich people, poderosas, powerful people, que também por causa do dinheiro that because of money vai entrando em situações enter situations que também vai os levando para longe de Deus. that brings them to stray away from God. Mas nós também vemos lideranças corruptas But we also see corrupt leadership dentro da igreja. inside a church. Da igreja, daquela que proclama o nome de The Jesus. church that proclaims the name of the Lord. Como estamos vendo nesse tempo? And how are we living in E this quanto time? estamos chorando And how quando many estamos are vendo crying igrejas se desfazendo, when we see churches falling igrejas se apart, dividindo, churches dividing themselves porque o pastor, because the o pastor líder da igreja, or the leader of pecou, the church sinned. adulterou, Maybe he committed roubou, adultery or rouba a robbed, igreja. or maybe he stole from E tantas the outras church. coisas estão acontecendo dentro da igreja, no meio da igreja. And many things are happening within the church. Isso é muito triste. And it's very saddening. E aí nós oramos e falamos, meu Deus, And we pray and we say, é muito Lord, triste ouvir isso e ver isso acontecer. it's so sad to hear and see these things. Mas o Senhor But you, nos Lord, alertou you have alerted e Ele us. disse And he said que o juízo dele that his começaria justice pela igreja. will start with the church. Então Deus está levantando o tapete So God is e está mostrando a vergonha da igreja. bringing people Está mostrando os pecados, to see their sins a vida que muitos estão levando, and the lives that they are living lideradas pelo espírito de engano e sedução. that are being led by the spirit of deceivement. Então nós não podemos ignorar os planos de So we Satanás. can't ignore the Ele plans of nos Satan. odeia He hates us. e quer destruir And he wants to destroy qualquer chance de nos aproximar de Deus. any chance that we have to get closer to the Lord. Mas como vencer esse espírito de engano? But how can we reach victory over the spirit of deceivement? Como vencer esse espírito maligno nas nossas vidas? How to overcome this evil spirit? Somente com a ação intercessória de Jesus Cristo. Only through the Por quê? prayers of Jesus Porque Ele Christ. está no trono. Because he is on the throne. Vamos ler o versículo 5. On Diz verse assim, 5 it says, A mulher, ela deu à luz the woman, she a gave filho. birth to a son, Esse filho é Jesus. and the son is Jesus. Homem A boy, que governará todas as nações com cetro de and a ferro. man who ruled Isso over fala all de autoridade. nations with an iron rod, Seu- speaking on authority. Seu filho foi arrebatado. And her child was Sim. snatched. Ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Yes, he died, but he also resurrected and ascended to the heavens. Para junto de Deus So that together e do seu trono. and in his throne, Isso fala que Jesus tem um
trono. It says that Jesus has Ele a está no throne, comando. and he is Ele está in no command, governo. and he is governing, E somente Ele, and only him, como nós vamos ler as you can read em Romanos 8:33, in Romans que 8:38, fala que o sangue de Jesus nos justifica. that says that the blood of the E Lamb que purifies Jesus, us. aqui no versículo que nós lemos aqui, 5, Jesus, Ele é o justo. Ele é o advogado, Ele é intercessor e Jesus is sumo our sacerdote. judge. He intercedes for us, Aleluia. and he is over all. Eu vou ler de Amen. novo. Amen. Jesus é o justo, igreja. Jesus is the just. Ele é o nosso advogado. He is our lawyer. Ele é o nosso intercessor. He intercedes for us. E Ele é o nosso sumo And sacerdote. he is above all. Jesus é aquele que intercede por nós todos os dias. He's the one who intercedes Ele está for no us seu every trono, day, and he is junto on his de throne, Deus. together E Ele with the intercede Lord. por cada vida aqui na terra. And he intercedes over every life Porque here Ele é on earth. intercessor. Because he is interceder. Jesus, Jesus, Ele é o nosso advogado. he is our Ele lawyer. olha para cada situação que nós passamos. He looks at every E situation que we're é going necessário through. a intervenção de um advogado. And it's necessary Justo, for a lawyer não to come corrupto, in, a just como nós vemos lawyer, nessa terra. not a corrupt one that we Esse é o see nosso on Jesus, earth. advogado This is our fiel. Jesus, a Esse é o truthful nosso lawyer. Jesus. This is our Jesus. Mas Ele também é o nosso sumo But sacerdote. he is also above all. Porque Ele se compadece das nossas fraquezas, Because he understands our weaknesses. nos dando livramento, And he brings us victory. nos livrando, cuidando de And nós, he frees nos us and takes cares protegendo. of us. He protects us. Esse é o nosso Jesus, sumo This is our sacerdote. Jesus. Ele vai à frente de He nós. goes before us. E Ele se compadece. Ele sente a dor que eu sinto. He feels what we are feeling. Ele sente a dor que você sente. He feels the feeling you are Quando você está feeling. passando por uma situação difícil, When you're going through hard times, Jesus se apresenta como sumo sacerdote Jesus presents e himself começa a interceder e fala: and starts Senhor, Pai, interceding for you and saying, Father, tem misericórdia, Have vem com a tua mercy. bondade. bring your goodness over his life. Porque Why? Ele entende o que nós estamos vivendo. He understands Porque what we are ele going viveu. through. Because he Ele foi lived. provado nos anos de vida dele na terra. He lived on earth and he was tried E Ele here é on aquele que earth. foi aprovado, que foi provado e foi aprovado. He was tested and he was E o Senhor approved. deseja que nós venhamos ser aprovados. And the Lord desires that Por we isso are Ele also diz: approved. Filho, And o that's meu why- sangue te justifica. And that's why he says, Son, my son's blood is enough. O meu sangue, Ele intercede por você. My blood intercedes over you. Nós fomos selados pelo sangue do We Cordeiro. are sealed by the blood Você of the tem esse Lamb. selo, sabia disso? You have this seal. E sabe qual é o selo que está sobre a sua vida? Do you know this? And do you O know Espírito what seal Santo de is over Deus your life? e a The cobertura Holy do sangue de Spirit Jesus. and his covering. Eu não sei aqui se você já aceitou a Jesus Cristo And I como don't Senhor know e if you Salvador. have accepted Jesus as Eu quero your falar Lord com and você Savior, agora. but I want to speak to Se você you. não aceitou a Jesus If como you seu have Senhor e not Salvador, accepted the Lord você não tem esse selo. as your Jesus, Você não tem essa proteção. as your Savior. Sorry. You don't have this Me protection desculpe. over your life. And I'm Mas sorry essa é a to say verdade this, da palavra de but it is Deus. the truth. Todos nós precisamos All of us reconhecer need que sozinhos to understand nós não that conseguimos nada. by ourselves Que we nós can't do precisamos de alguém anything. para nos ajudar. We need someone to Porque help us. existe alguém Because there is que someone that deseja exists me ver no chão, that desires to live here, que deseja me matar, that desires to kill me, roubar os meus sonhos steal my dreams, e me destruir, and destroy me, assim como você. just like with you. Mas Jesus diz But Jesus said que Ele é aquele that He is the que one é o caminho, that is the way. é a verdade, He is the truth. e só Ele pode te conduzir à vida eterna. Only He can conduct you to eternal Não life. existe outro caminho, There is não no existe other outra path. verdade, There is no não other existe, truth. só existe uma vida. There is only Você one tem way. uma vida And you only have one e você não life. vai ter outra vida And you're not going to have e não vai ter another outra one. oportunidade, And you're not going to have another porque a palavra de opportunity. Deus diz Because the Bible que says ao homem
that men compete morrer, viver uma vez só. that men live E and depois die disso vem o only juízo. once. And then after there's judgment. Então eu quero dizer para você, hoje é a hora de você colocar sua barba de molho. Now is the time to put your beard E as in water. mulheres, vamos se arrumar. Vamos women, pentear os cabelos. start dressing Vamos yourselves. colocar o Comb nosso your coração em Deus. Position your heart Não em homens, before God. não Not em before mulheres, men, not before não em men, líderes, not before mas em leaders, Jesus. but in Jesus. Porque é Ele, Because He, somente é Ele que vai te only levar para o He céu. will bring you to heaven. Mas ninguém tem esse poder. No one else has this power. Jesus Cristo, quando Ele morreu, Jesus Christ, when Ele He desceu ao died, inferno. He went all the way Antes de down subir to ao hell. céu, Before He Ele went to desceu heaven, ao He inferno. went down to E Ele hell, foi lá. and He went there, E Ele tomou a chave and He grabbed the keys da morte of death e da vida. and of life. Ele tomou ele pegou toda a He autoridade got all que authority in Satanás that havia moment roubado. that Satan Porque had ele é stolen, ladrão. because he is a stealer. E Jesus fez o que era necessário fazer And Jesus did what was necessary para que nós pudéssemos so that we ser cuidados por Ele, may be taken ser care protegidos of him, por Ele may be protected by e him, entendesse and understand que essa vida é passageira. that this life Nós sabemos muito bem disso, não é verdade, igreja? is just a moment, and we know this, A vida é passageira. that life is just E nós a não moment, sabemos quanto tempo temos aqui. and we don't know how much time we have, E o Senhor, Ele não está preocupado and God is not worried se você vai ser curado ou não vai ser curado. if you will be cured or Ele está not cured. preocupado em salvar você. He is worried in saving Porque o your corpo, life, because your dia, body, one day, Ele vai para a terra. it will go back Porque to earth. a palavra de Deus diz que do mesmo jeito que Ele veio do pó, Ele volta para o pó. And the Bible says same way it came up from the dirt, it will return to the dirt. Mas Jesus, o Senhor, o Pai, Ele está preocupado But Jesus, our Father, para onde vai a sua alma. is worried about where your soul is going. Porque a sua alma vai viver eternamente. Because your soul will live forever, Com Deus ou sem Deus. with God or without. Então, eu digo para você hoje, So I tell you today, Jesus é o único caminho. Jesus is the only way. Ele é a única verdade. He is the truth. O que passa disso é mentira do diabo. Everything that É isn't that engano. is a lie of Satan. And Então it's hoje, deceivement. ouça a voz do Espírito. So today, hear the Holy Spirit Dê crédito ao Senhor. and give credit to the Lord. Aqueles que aceitaram a Jesus Cristo. And those who accept Jesus Christ, Não somente hoje, mas até o último dia que essa terra vai existir. not just today, but Somente all the aqueles days, que aceitarem a Jesus, until the reconhecerem end. que Ele é o Messias, and only the ones who recognize that He is the Messiah, enviado por Deus para brought essa by terra, God to this earth para nos salvar. to save us. Somente esses Only these terão a people proteção de Deus will have the Lord's para os dias que protection virão. for the days that are coming. Somente esses Only these people terão essa cobertura. will have this covering. Portanto, essa é a receita que nós precisamos para vencer todos os dias This is the recipe we need in order to reach victory every day e ter uma vida abundante aqui e uma vida eterna com Deus. and have an abundant life Está here no on versículo earth 11. and with the Lord in Pois heaven. eles o venceram And it por says, causa do sangue do and it Cordeiro. says in verse 11 that they were defeated by the Amém. blood of the Lamb. Então a igreja, ela vence So the church only por causa do overcomes sangue do Cordeiro. through the blood Em of the primeiro Lamb. lugar, tenha isso na sua mente e no seu coração. And in first place, have this in Eu your não heart. sou boa e você não é bom. I'm not a good person and neither are you. Nós só temos as coisas e temos a proteção de Deus e teremos a vida eterna por causa do sangue de Jesus We only sobre have nós. things in God's protection because of the blood Porque- of Jesus over us. Porque nós entendemos essa verdade. Because we understand this truth. O sangue de Jesus vertido na cruz, The blood of Jesus that was on the cross, ele desarticulou principados e potestades. it was able to defeat all principalities. Foi na cruz que Jesus derrotou, esmagou a cabeça da serpente. It was on the cross that Jesus defeated the Foi na serpent. cruz. It was on the cross. Foi na cruz que ele desarticulou e expôs o diabo e os seus anjos à vergonha, ao desprezo e à derrota. It was on the cross Eita Deus! that he exposed Satan Eu for amo who he isso. truly is.
Somente Jesus. It was only in Através Jesus. do que Ele fez, And Ele through what desarticulou, He did. Ele He destruiu pulled apart and He destroyed. e os colocou And- debaixo dos nossos pés. And put them beneath Debaixo our dos seus feet. pés. Beneath Isso fala your de feet. autoridade em Cristo And it Jesus. talks about authority in Jesus Christ. Por causa do sangue de Jesus, Because of the blood of Jesus. Ele nos lavou e nos purificou. He washed us and made us clean. O sangue de Jesus nos deu livre acesso a Deus. And the blood gave us access to God. É por isso que hoje você não precisa de intermediário, você vai direto falar com And Deus. that's why you don't need someone in the middle to intercede for you. É You por can causa go do sangue himself de to Jesus. him. It's because of the blood of Jesus. E Ele nos torna mais do que vencedores. And he gives us and allows us to be overcomers. Somos cobertos pelo sangue. We are covered O sangue by de his Jesus, Ele nos blinda. blood. It binds us. Olha, você sabia que você tem uma blindagem? Do you know that you have a binding? É por isso que a palavra diz que aquele que é do Senhor, o inimigo não toca. And that's why the Bible says Ele that não you consegue that chegar. are of the Lord, the tenta, enemy cannot mas touch. ele não consegue. He can try, Ele but pode he isn't aparecer able to. de frente para He você can appear right in front of you e querer te destruir, and want to destroy mas you, ele não consegue. but he cannot E touch ele you. chega aqui, And he gets close, ele- and he porque existe uma luz, Because there is existe a light. círculo de fogo, there is a existe circle uma of blindagem fire. à There sua is a volta seal over your life que and Deus around you colocou that God has placed sobre a sua igreja, over His church, para que Ele não toque, para que Ele não faça nada contra você, so that Satan cannot touch and do anything over your life. a não ser que Deus permita. Instead, and unless God Por que allows. Deus permite? And why does God allow it sometimes? Eu preciso aprender um pouco mais. Because Eu you need preciso to learn a little amadurecer. more. Eu preciso You need to get wiser. ajudar outras pessoas. Por You need isso to Deus help permite que a gente others. passe por situações difíceis, And that's why God allows us dolorosas. to go E through nós não podemos hardships. nos esquecer And we cannot forget que nós vivemos nessa terra. that we live on this E na earth. terra há corrupção. And this earth Não é is verdade? corrupt. And there is corruption. Isn't that true? E essa terra não é a nossa casa. And this earth is not our home. Nós só estamos aqui por um tempo. We are only here for a time. Então, Jesus, o sangue de Jesus, a destruição não pôde chegar nele. So the blood of Jesus, the destruction cannot Porque o reach seu him corpo, ele não sofreu decomposição. because his body did not suffer decomposition, Por isso, decomposing. o diabo não pode nos tocar. And that's why Pois somos the dele. devil cannot touch us. Amém? Amen. Você entendeu quando o Senhor fala assim, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro? And do you understand Você when it só vai says that vencer they have Satanás defeated pelo him sangue de by the Jesus. blood of the Lamb? Não queira You dar um de only valentão. defeat Satan through the blood of Eu the conheço Lamb. uma pessoa I know someone que não acreditava muito nesse negócio de mundo espiritual. that didn't really believe Não in the acreditava spiritual muito realm. em diabo e demônio, não queria nem ouvir sobre isso. They Tem don't want pessoas to que hear não querem about nem the ouvir. devil or anything around that Então, mas é area. melhor ouvir para se defender, não é verdade? But it's better to listen Para about aprender a it se so that you defender. can defend yourselves, Do que isn't tomar that um right? susto de repente de madrugada assim, olhando para você, bem no pé da sua cama, já pensou? And not getting Já teve essa scared experiência? if you have maybe sleep paralysis and you see something big and black in front of you. Não é fácil não, It's meu not irmão. easy, friends. E aí não vai adiantar você levantar e falar assim, pode vir. And you can't stand up and fight against it. Não vai adiantar. Nothing's gonna work. Sabe por quê? You know why? Porque ele é espiritual. E você não vai conseguir tocá-lo. Because it's spiritual and you cannot Você não touch tem him. esse poder sobre. You don't physically have this power. O poder está no sangue. The power is in E é the nessa blood. hora que você vai dizer, And in that moment you say, você está repreendido em nome de Jesus. you are casted away Sangue in the de Jesus name tem of poder. Jesus and through his blood. E ele vai desaparecer na mesma hora. Ele não And vai he ficar will esperando. disappear in Ele that vai fugir. exact moment. Porque He's not ele tem gonna stay medo. lingering E ele sabe da autoridade que há no sangue de Jesus. because he fears the Lord and he knows the authority that the blood of Jesus has. Mas o versículo também fala assim, ó. But the verse also A segunda says, parte. the Eles second part of the venceram pelo verse, sangue, pela palavra do testemunho que deram. from the word of the testimony that they gave. Você sabe qual é o propósito do diabo contra nós?
Do you understand the purpose that fazer God, com that que nós devil nos has over our tornemos lives? descrentes He wants us da to palavra de become Deus. E non-Christians com isso nós vamos nos afastando e nos divorciando de Deus. with the word, Dizendo assim, eu não preciso de Deus. almost divorcing ourselves Eu que with resolvo the a minha Lord, vida. thinking, Eu I don't faço need como eu Jesus. I do as I want. Isso, é isso que o diabo quer. And that's what the devil wants. Mas o Senhor diz But God says que aqueles, that those pela palavra do testemunho que deram, that through the word of their testimony, os cristãos, eles foram perseguidos the antes de nós. Christians were persecuted before us. Eles enfrentaram perseguições, They suffered persecution, fornalha, furnaces, feras, arenas, leões, lions, famines. foram açoitados, They were attacked and torturados, tortured, mas na morte but in death, deles, in their death, eles triunfaram. they were triumphed. Sabe por quê? Why? Eles não desistiram no meio do Because they did caminho. not give up. Eles foram até o final. They went until the end. E eu não sei se você tem visto as notícias, And I don't know if mas you've tem seen the já algumas news, nações but there are nations que a perseguição ao cristão já where the começou. persecution of Christians has Eu sei que started. não é hoje. I know Já it's not tem today. acontecido há alguns anos atrás. E Years essa ago, this has started. perseguição só está ficando mais intensa a cada dia. This persecution has only become more intense, E pessoas estão morrendo. and people are dying. Eu sei que você, se você entrar no seu Instagram, I know if você you vai open ver Instagram, you will notícias de see cristãos, news of pastores Christians, que estão pastors morrendo. who are dying, E eles falam, quer viver? Negue a Cristo. and they say, E eles falam não. if you E want, isso está acontecendo na China. Isso está acontecendo oh meu Deus. and it's happening na in Síria. China, and it's happening in Obrigado, Syria, pastor. Na Síria. E em muitos outros lugares. and in many other places. Os cristãos estão morrendo. The Christians are dying. E aí você acha que isso só vai acontecer? Ah, mas isso não é agora. And you think, oh, this isn't going to happen right now. E se a perseguição chegar nos Estados Unidos? But what if persecution enters E se de America? repente mudar a situação no governo? And what if the government Ah? changes? E eles começarem And they a start vir contra o cristianismo nesse país? persecuting us. O que você vai fazer? What are you going to do? O Senhor The Lord, disse que muitos, pela palavra de testemunho the Lord que said deram. that by the word of Esse their testimony testemunho they gave. não é um testemunho de eu virar e falar assim, então, The eu sou testimony crente. Isn't a testimony Eu sou being cristão, like, eu yeah, aceitei I'm Christian. Jesus. I É. accepted Jesus. Não é esse testemunho, não. It's not that De vir na testimony. frente e contar algo que Deus fez na sua vida. come up to the Não é front and sobre talk about esse something God testemunho did in your que a life. palavra está falando. Not that testimony A it's palavra talking está about. falando testemunho de vida. It's talking about the Da testimony onde você estiver, of your life. todos saberão que você é filho de Deus. Wherever you go, Todos verão o poder de Deus na sua they will vida. know that you are the son of the Lord. E você, mesmo em meio a essa situação de perseguição And e de even in the dificuldade, midst of persecution você vai and dizer: difficulty, eu não nego a Jesus. You will say, Eu vou continuar dizendo Jesus is até a still morte my Savior. que eu creio em Jesus. And I will say until death. É that esse I believe in testemunho Jesus. That de is vida testimony ou morte. of life or death. Então, como Paulo diz, So se like eu Paul viver said, if e I se eu live, morrer, or if I die, tudo é lucro para mim. it's gain. E nós temos que falar a mesma coisa. And we have to say the same thing. Porque é muito fácil hoje ser cristão aqui. Because it's very easy to be a Christian here. Mas esses cristãos foram perseguidos. But these Christians were E eles foram persecuted. selados com o sangue. And they were do sealed by the testemunho. blood of their testimony. E eles são chamados de mártires. And they're called E muitos mártires estão morrendo do nosso lado. martyrs. E nós não estamos And percebendo. many martyrs are dying around us. Muitos and we estão morrendo did e not dando a vida notice. por causa do amor de Deus. And many are giving their lives for the love of God. E nós estamos dando essa palavra de testemunho? And are we giving out this same testimony? Estamos anunciando a Cristo? Are we announcing Jesus? Estamos sendo exemplo dentro da nossa Are casa? we being examples in Dentro our da home, igreja? in our churches? A igreja de The Jesus? church of Jesus. E eu não posso fazer o que eu quero.
I can't do what I want. Eu tenho que fazer o que Deus manda. I need to do what the Porque eu Lord estou aqui says. como servo dele. Because I'm here as a Eu servant. sou servo do Senhor. I'm simply serving the E não Lord. dono. And I don't own da obra de anything. Deus. I don't own His words. Por isso, todos os dias eu preciso perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? That's why every day I need to ask, what do you want me to do, Lord? Para onde eu irei, Senhor? Lord, where will I go? Eu quero te obedecer. I want to obey you. Então, é na medida que a igreja dá a palavra de testemunho é que ela vence. So it's in the measurement of the testimony that the church gives. É na is medida- where they are triumphed. É na medida da palavra de testemunho que você dá, é que você vai vencer. It's in the measurement of your testimony that Você you will entende reach isso? victory. Do you understand this? Se você parar para analisar os dias de lutas, If de you dor e de stop choro na sua vida, And analyze foi os dias que você mais se aproximaram de Deus, não days foi? of sadness. You were the closest to the Lord, E, weren't you? e também foram dias que você viu o milagre acontecer. And it was also days you saw miracles. Não que você deva viver chorando ou com problema, não é isso que eu estou Not that dizendo we e nem should quero live isso para crying, você. and that's not what I'm trying Mas to eu say quero here. dizer para você But I que wanna todas as say vezes que nós estamos passando por um processo That every time we're passing through a de dor, process of pain, de problema na nossa of vida, problems in our nós life, estamos sendo aperfeiçoados por we are Ele, being perfected para que by nós Him, chegamos à medida e à estatura de so that we Jesus, get to the point that Jesus para que did, nós alcancemos a vitória so that we can reach victory e possamos nos apresentar diante dele. and present ourselves before Him. E eu costumo dizer o seguinte: And I like saying, às vezes a gente olha pra gente e fala assim, nossa, mas eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. sometimes we look Eu at tô ourselves tentando, and né? think, oh, I've done this and I've tried Continue and that. tentando, Continue trying. continue tentando. Continue trying. Não vá junto com a manada. Don't go just with Seja the wind. diferente. Be different. Faça o que a palavra de Deus ensina. Do as the word says. Ah, mas eu vou fazer assim porque está todo mundo fazendo. Am I going to do this because É, everyone else você is quer ir para o doing céu, it? de repente todo mundo vai para o inferno. Yeah, you E want to você go vai to heaven junto? and everyone else is going to go to hell. And Porque are you os gonna go outros with estão them? fazendo. Are you going to do what they're doing? A sua vida é uma só. Your life, there is only one. A salvação é uma só. And salvation, there is also only one. Então nós devemos trabalhar nessa terra, So we need to work in this earth, sabendo que nós trabalhamos para viver nessa terra knowing that we live to work on this a earth cada dia, every day para suprir as nossas necessidades, to reach our não para needs. adquirirmos riquezas, Not to porque richness, mas but um dia one day tudo isso vai ficar all of this will be left e nós behind. não vamos levar nada disso. And we will bring nothing. Tudo vai ficar. Everything will stay. Então, So eu te pergunto, I ask you, o que você tem preparado? what do you have Para quem será? prepared? O que você está juntando? What have you gathered? Para quem será? And to who will it be Então for? hoje, So today, ensine a palavra de Deus para os seus filhos. teach the word of the Lord to your children. Ensine-os a ser homens e mulheres de caráter, Teach them to be true que diz a verdade, characters who speak que the viva a truth, verdade. that live in truth. Tudo isso está incluso na palavra de testemunho. And all of this is part of this testimony it's talking Viver about. realmente como uma serva de Deus, um homem de Deus, Living truthfully cooperando as a todos daughter os and son of dias the Lord. para que as pessoas conheçam a Cristo. Working every day so that people know Christ. E por último, And lastly, em face à morte não amaram a sua própria vida. even they did not love their lives so much to shrink them from death. Então, se chegar o momento So in the moment em que você for interrogado that you are maybe questioned, that somebody e brings você a tiver question que to you, tomar uma decisão and you have to make a decision, em continuar com Jesus continuing with ou Jesus, negá-lo, or não negue a Jesus. Pense na sua vida eterna. denying com the Ele. Lord. Never deny the Escolha Lord. morar com Ele para sempre. Choose to live with Him Eu quero dizer uma forevermore. coisa para você. And I want to ask you Tem something. pessoas que falam assim, por que Deus manda as pessoas para o inferno? Or why Deus do não people manda bring ninguém pro people to inferno. hell? Elas escolhem ir para lá. O Nobody inferno foi is brought criado to hell. para Satanás e seus anjos. They bring themselves Não there. foi criado para o ser humano. Hell was made for Satan and Que his foi feito à angels, imagem de not Deus. for us. Mas o homem escolheu viver separado
But de the men Deus. decided to live separated from God. E Deus está respeitando a sua vontade. And God is simply respecting the man's will. Simplesmente. Deus respeita a God nossa respects vontade. our will. Então, em face à própria morte, não amaram a própria vida. And they did not love their lives so much that they were afraid Eles, to die. eles não negaram a They Jesus. didn't deny Eles Jesus. não negaram a fé. They didn't deny their faith. Então a vitória da igreja está assegurada em Cristo. So the victory of the E nós vamos church is in caminhar Christ, and we are walking para a consumação gloriosa de Cristo e da sua igreja. to Christ and His church. Então, se você está triste, So if you are sad, se você está desanimado, if you lack motivation, se você está abatido, if you are troubled, como muitas vezes eu estou, like many times I am, não negue a Jesus. don't deny Jesus. Alimente a sua alma But com feed esta your soul. esperança. Feed your soul with this Alimente a hope. sua alma Feed your soul com essa esperança, with this hope, com a palavra de Deus, with the word of the Lord, em que Ele declara where He que você declares viverá para sempre that com you Ele. will live forevermore with Him. Nós estamos no deserto, sim, nós vivemos aqui. O deserto, We que are a in palavra a desert, fala, and é o this mundo, life is a simboliza o mundo. desert, Nós which is the estamos vivendo world. aqui, We are living mas here, nós temos o selo de Deus, but we have the seal of temos God, livramento, and He has freed us, temos intercessão de Jesus and He intercedes e a for promessa us, de estar com Ele and the eternamente. promise that He will be E with agora us eu vou falar e forevermore. você vai dizer glória a Deus, amém? And now I'm gonna say it, and you Nós will say temos o glory to selo de God. Deus. We have the seal of the Lord. Nós temos o selo de Deus, We have the seal of God. nós temos livramento, We nós have temos a freedom. intercessão de Jesus. And Jesus intercedes E a for promessa de estar com Ele para sempre. us. And the promise Amém! E aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! and the promise that He will be with us forevermore. Esse é o nosso Deus, igreja. This is our Jesus. Se coloque de pé. And you may stand. Eu quero que você feche os seus olhos I agora. want you to close your eyes E que você faça uma oração. and do a prayer Que você faça uma reflexão. and a reflection E pense nesse momento. and think in this Senhor, moment. aonde eu Lord, estou permitindo que o espírito de engano esteja me levando para longe de Ti? Where am I allowing myself to be deceived? Where am I straying away from You? Faça essa oração. And do this prayer. Vamos orar? Let's pray. Todos orando. All praying. Feche seus olhos e Close fala, your Senhor, eyes and say, mostra para mim aonde o Lord, espírito de engano, show me de sedução where está I have agindo been na minha vida. deceived, or where something is seducing me in Porque my life. hoje eu quero uma mudança. Because I want to change Hoje eu quero me today. arrepender. I want to repent. Porque eu não quero ser enganado. Because I don't want to be deceived. Eu quero entender a tua vontade I para want minha to vida. understand your will A direção. and direction. Quando eu orar, o Senhor falar comigo e eu entender When I pray do que eu devo fazer. and I understand what I need to do. Eu preciso do Espírito de Deus, I need the Spirit of que me God traz discernimento, that brings discernment entendimento, and understanding, sabedoria, wisdom força, and strength, que me dá um novo ânimo. that gives me motivation Ah, Senhor, que me aconselha todos os and dias, that comforts me every day, para que eu não possa that I may not ser enganada, be deceived iludida and eluded e perder a coisa mais preciosa que é estar contigo. and lose the most precious thing I have, which is to be with you. Em nome de In the name Jesus. of Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus If e you have not você accepted deseja Christ, tomar essa decisão and you hoje, eu want to convido make this você, venha à decision frente. today, Eu I quero want fazer you uma guys to come oração to the front, pela and sua we're gonna vida. do a prayer over your life. Se você está afastado dos caminhos do If Senhor, you have strayed away from the word se of você já God, estava desistindo, if you are giving up, não da igreja, mas de Jesus, desistindo not de of church, Deus. but Jesus, Se você já estava desistindo, of God, if you are giving up in that, seja humilde be humble e diga, Senhor, eu estava mesmo desistindo do Senhor. and say, Lord, honestly, Eu estava I desistindo was de te giving servir, up. eu estava desistindo de continuar I acreditando was na tua giving up and palavra, continuing in mas hoje eu believing me in your arrependo. word, but I repent this Então morning. hoje é momento, So today é a hora is the moment
moment, the de você time se colocar na presença de for Deus you to put yourself e before the querer uma presence of the mudança. Lord and want change. Em nome de In Jesus. the name of Agora é a Jesus. hora. Now is the time. Vamos orar? Let's pray. Vamos orar? Let's pray. Pai, em nome de Jesus. Lord, in the name of O Senhor Jesus. conhece cada um aqui. You know every heart. O Senhor conhece o levantar e o deitar de You cada um. know when we wake up and O when we Senhor go to sabe o que sleep. eles têm vivido, You know what they have lived como eles têm agido nas suas vidas. and how they have acted in their lives. Quais são as suas ações? And what their actions are. Qual é a forma de viver de cada um? And what lifestyle Por they favor, live nós in. te pedimos, Espírito Santo, Please, Jesus, sonda agora we os ask, Holy corações. Spirit, Faça com que cada um venha entender bring your presence to que o their Senhor os hearts, ama where they understand that e you que o love Senhor them deseja and that you desire abrir os olhos, to open the eyes, despertá-los to wake them up para o engano que está nesse from mundo. the deceivement of this world. Porque as propostas são muitas, Because there's mas nós queremos o Senhor. many different wantings of this Nós world, queremos but viver we want para Ti. you. We want to live for you. Nós queremos o discernimento que vem do Senhor. We want Nós what queremos comes from viver you. os planos que o Senhor We tem want para to nós live your plans nessa terra. on this earth. Por isso, Senhor, nós nos Jesus, arrependemos this is why e te we pedimos ask perdão for nessa manhã. repentance in this moment. E nós, Senhor, te pedimos que o Senhor nos ajude And we ask for you to no help nosso us caminhar, in our walk, para que a nossa palavra de testemunho so that our testimony venha alegrar o teu coração may make you proud e não entristecê-lo. and not sadden your heart. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to God. Amém. Amen. Aplauda Ele. Let's Ele é applaud digno. him today. He is worthy. Ele é digno de todo louvor, He de is toda worthy glória. of our praise.